Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Mariana e eu apresento esse canal Samaria, Águas Vivas. Samaria, esse caminho maravilhoso que Jesus fez com os seus discípulos, onde nós podemos ver o encontro dele com a samaritana. Vimos milagres, revelações do alto. Assim será o nosso canal, direcionado a todas nós mulheres, para que Jesus venha e nos mostre qual é o caminho, qual é o propósito dele nas nossas vidas. Espero poder ajudá-las. Olá, como vai? Tudo bem? Eu estou hoje no litoral norte de São Paulo, gravando esse vídeo para o canal. Nós vamos gravar vídeos em diversos lugares do Brasil. Espero que através desses lugares Deus possa mover, Deus possa falar conosco, hoje e sempre. Antes de começar a falarmos sobre o que o Senhor colocou no meu coração hoje, que tal orarmos? Vamos juntas buscar a presença de Deus neste lugar tão maravilhoso. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, eu e tuas filhas, para te engrandecer, te adorar, te glorificar, Senhor. Bendizer o teu santo nome, dizer que o Senhor é excelso, o Senhor é maravilhoso, grandiosas são as tuas obras, grandioso é o mundo que tu criastes. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, coloca em nós uma porção da tua palavra, um dabar, uma palavra viva dentro de nós, diferente para mim e para as tuas filhas. Fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco de orgulho. Em Provérbios 16:18, a palavra diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. O orgulho, a autossuficiência, a exaltação própria, a autovalorização, tudo isso, todo esse tipo de conduta desagrada o coração do nosso Deus, que é um Deus soberano, um Deus magnânimo, um Deus grande, que busca e quer nos abençoar. Mas nós nos afastamos dele com o orgulho, a vaidade que há dentro de nós. Este pecado que corrói a nossa alma, que às vezes nos leva a caminhos tortuosos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O Senhor quer nos abençoar. E ele encara o orgulho como rebeldia. Isaías fala sobre o agir insolente de Lúcifer, quando ele deseja ter o lugar do Deus Altíssimo, quando ele quer o lugar de Deus, se colocar na mesma posição que o Senhor. Assim ele cai. Outros exemplos da Bíblia também são citados quando Moisés escreve o Êxodo e nos diz sobre o orgulho de Faraó, que levou os primogênitos do Egito a morrer, levou seu exército a ser devassado pelo Mar Vermelho, fechando sobre eles. Vimos também Golias escarnecendo do nosso Deus, zombando de Davi. Vimos também o fariseu que acreditava na sua própria justiça, orgulhoso de suas orações. E muitos outros homens que escolheram o seu eu ao nosso Deus. Deixaram de lado estar na presença de Deus, buscar dele humildade e humildemente a direção para as suas vidas. Espero que eu e você possamos entender essa palavra e trazermos para a nossa vida, que é o que o Senhor espera de nós. Um exemplo que eu gosto muito na palavra de Deus, que é uma transformação, uma mutação poderosa, uma quebra de cadeias, onde o orgulho de uma pessoa é totalmente acabado, é destruído pela mão do Deus Altíssimo, é na vida de Nabucodonosor, um rei babilônico, que é usado por Deus para levar cativo o povo de Judá por conta da desobediência, da teimosia, do orgulho do povo judeu. Nabucodonosor, eu anotei para não esquecer, era autoritário, centralizador, era extremamente orgulhoso de quem ele era, das suas conquistas, das suas vitórias. E como os reis da antiguidade, Nabucodonosor não relatava suas derrotas. Ele transforma a Babilônia numa cidade impressionante, arquitetônico, uma cidade revestida de poder,
uma das maiores cidades da antiguidade. Nabucodonosor conquista vários reinos, inclusive o reino de Judá. Mas esse rei, que é usado pelo Senhor, para que os projetos do Senhor fossem cumpridos na vida de Judá, é um rei, que vai entender o agir desse Deus mais de perto. Vai conseguir entender como esse Deus operava. E ele rende graças, louvores e exalta o Deus dos seus cativos. Nabucodonosor escreve uma carta. E essa carta está relatada no livro de Daniel, dizendo assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Deus sabia que havia dentro deste homem muito o que quebrar. Usa uma linguagem em sonhos para que Daniel, um dos cativos, pudesse revelar a ele os propósitos, aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E Deus então se revela a esse rei de maneira extraordinária, esmiuçando, tirando toda a raiz de orgulho. E nós vamos ver isso através da palavra. Estou aqui com a minha Almeida corrigida e atualizada para nós lermos juntos o capítulo 4 de Daniel. Mas antes de falar sobre esse capítulo, eu quero falar um pouquinho sobre o agir de Deus na vida do rei Nabucodonosor. Fica claro que Deus quer se revelar a ele, certo? Como um único, suficiente e poderoso Deus. Nós temos duas passagens, uma em Jeremias e uma em Ezequiel, que nos garante o que Deus queria fazer através da vida de Nabucodonosor. Jeremias 25, o Senhor diz: eu estou anunciando a vinda de Nabucodonosor e anuncio que o meu povo, vai ficar cativo por 70 anos. Ele fala com o profeta. Mais adiante ele fala com outro profeta, Ezequiel. E Ezequiel diz que Nabucodonosor era um guerreiro poderoso, executador da vontade de Deus, mesmo sem conhecê-la. Em Ezequiel 29, 20, o Senhor também deixa claro como ele estava usando este rei. Diz assim, que Nabucodonosor havia trabalhado muito pelo Senhor, e que sem recompensa ele não ficaria. Então o Senhor deu a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelo trabalho que ele havia realizado. Mariana, mas qual trabalho? O trabalho de levar cativo o povo de Judá. Então fica claro para nós que Deus sempre esteve no comando, não só do destino da nação de Israel, mas também no destino das outras nações. Deus, minhas irmãs, é soberano. É soberano naquela época, é soberano hoje aqui no Brasil. É soberano nas nossas vidas. Ele tem feito e vai fazer. Ele move a nossa vida, move, mas move também a vida dos nossos inimigos. O Senhor usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, e nós não podemos deixar que a nossa pequena mente, esse pensamento limitado que nós temos, diminuir o tamanho e a grandeza do nosso Deus. Mas uma coisa eu gostaria de falar. O Senhor, além de usá-lo, queria realmente mudar a história desse rei. E provar para os babilônicos que ele também poderia ser mudado através da mão poderosa de Deus. Por isso, o Senhor muda, o Senhor quebra, esquadrinha, esmiuça o orgulho de Nabucodonosor. Este rei experimenta a mais profunda humilhação. Eu digo para vocês isso, irmãs, que Deus, quando Ele coloca um servo ou uma serva nesse tipo de humilhação, não é para destruir, não é para derrotar, mas é para mudar, é para restaurar, é para restabelecer. Deus, Ele faz coisas grandiosas na nossa vida, nos coloca em lugares difíceis, deixa até que nós pensamos, eu morri, espiritualmente eu não tenho mais jeito, eu só estou vivendo humilhação. Eu tenho uma palavra para você. Deus está permitindo isso e pode permitir muito mais. Deixa a sua dura cerviz, deixa o seu orgulho de lado, deixa Deus trabalhar na sua vida. Ele é o teu Deus, Ele continua sendo ontem, o mesmo Deus, ontem, hoje, sempre. Ele não vai mudar
nele não há mudança, não há sombra de variação. E tudo o que acontece é transgeracional. Aquilo que ele fez com Nabucodonosor, ele pode fazer conosco hoje. Somos conhecedoras da palavra. Amém? Mais uma coisa, há uma transformação na vida de Nabucodonosor. Uma transformação de metamorfose. É como se ele fosse um metamorfo. Certo? O que acontece com Nabucodonosor é um caso de teriantropia. Teriantropia psicológica. Onde a pessoa é metade gente, metade humana, e metade bicho. Nós vamos ver que o próprio Daniel é usado por Deus para, no segundo sonho de Nabucodonosor, dizer a ele: olha, Deus vai te levar a um lugar onde você vai comer o pasto que o boi come, você vai dormir e o orvalho vai cair em cima de você, você vai ter uma vida assim, até que passe da sua vida um tempo para que você seja transformado. E muito mais profundo que isso, é que quando Deus quer fazer a mudança na vida dele e permite que esse tipo de efeito, essa teantropia, venha na mente dele, ele fique sem consciência humana, ali muitas cadeias de reinos ocultos, reinos demoníacos estavam sendo quebradas na vida desse rei. Nós sabemos que o orgulho é uma raiz de pecado, mas também é uma raiz de um reino estabelecido que tem uma envergadura poderosa, que é o reino de Lilith, na vida desse babilônico. Então, quando há uma quebra desse reino satânico na vida de um homem, para que seja estabelecido o reino de Deus na vida dele, isso acontece de maneira física. Foram 7 ciclos de tempo para que Nabucodonosor realmente fosse liberto. E esse reino diabólico, esse reino de Lilith, é característico em atar a vida das pessoas e destruir a genética humana. E nós vemos isso nos dias de hoje. Por orgulho, quantas pessoas estão profanando, estão modificando os corpos, aquilo que Deus criou de mais bonito, que somos nós, somos obras das mãos de Deus. E as pessoas estão deturpando a nossa imagem, principalmente nós mulheres, deturpando a nossa própria imagem. O Senhor também quer romper isso dentro de nós. O nosso orgulho, a nossa vaidade. O Senhor realmente quer que nós sejamos uma noiva adornada, uma noiva preparada, lindas para Ele. Então você vê que ali era uma batalha espiritual tremenda. E essa envergadura de reinos demoníacos sobre a vida da mulher é poderosa. Nós temos que colocar o joelho no chão, temos que orar, temos que jejuar e pedir para o Senhor: arranca de nós, Senhor, todo orgulho. Porque esse tipo de trono da maldade, o trono da maldade, ele transcende cultura, tempo, lugar, regiões. São poderes que funcionam através do tempo. Podem estar funcionando na vida de pessoas que se dizem cristãos, pessoas que acreditam e confessaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Em Daniel 4:33, a gente vê muito claramente, nós vemos muito claramente que o rei Nabucodonosor, quando ele tem conhecimento dos planos de Deus sobre a vida dele, aí é o momento em que os ciclos de maldição na vida deles começam a ser quebrados. É nesse momento, quando há o conhecimento, minha irmã, quando você vê e você toma conhecimento do plano que Deus tem para a sua vida, alguns ciclos, algumas cadeias serão quebradas. Deus vai te tirar de lugares ocultos, escuros, cavernas, gaiolas, prisões, e vai te transformar. Creia tão somente. Então vamos ler. Eu te convido a pegar sua Bíblia em Daniel, capítulo 4. Vamos ler juntas algumas partes dessa carta que Nabucodonosor escreve. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor,
Estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Portanto, expedi um decreto que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Aí, meus irmãos, não houve sábio, não houve mago, mágico, ninguém que soubesse aquilo que o rei tinha sonhado, a não ser Daniel, que pede ao Senhor Altíssimo, o nosso Deus, que revelasse a ele qual era o sonho. E Daniel então revela esse primeiro sonho. E ele depois aqui, olha, no mesmo capítulo, diz o seguinte: e Daniel, chefe dos magos, portanto, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Nabucodonosor, entre o primeiro sonho que ele sonha, que é onde ele vê a primeira grandeza de Deus, ele começa a entender como o Deus de Daniel era grande. Entre o primeiro sonho e o segundo sonho, Nabucodonosor leva Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha e manda que os seus oficiais jogassem esses três jovens judeus na fornalha, e a fornalha estava assim, muito mais quente do que o que se costumava colocar. Só que quando ele olha para dentro da fornalha, ele vê que além dos três, havia um quarto homem passeando lá dentro. Então ele fica admirado, então diz, meu Deus, quem é esse quarto homem que anda dentro da fornalha com esses três? Era o próprio Deus que cuidava dos seus. Então ele chega perto da fornalha e fala, Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam. E eles então vêm até o rei Nabucodonosor sem que nenhuma pestana, nenhum fio de cabelo houvesse sido queimado. O rei então, pela segunda vez, começa a entender a grandeza do nosso Deus e exalta esse Deus. Um terceiro sonho, que é o que ele fala aqui nesse capítulo 4 de Daniel, Daniel também revela a ele o sonho que ele tem com ele próprio. Uma árvore muito grande, com raízes profundas, com uma folhagem linda, significava o poderio do reino de Nabucodonosor e as suas conquistas até a extremidade da terra. Mas uma mão poderosa viria e cortaria essa árvore no meio. Daniel vai dizer, olha, este sonho eu, rei Nabucodonosor, o vi. Tu, pois, Daniel, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e em seus pensamentos o perturbaram. Falou, pois, o rei e disse, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Então respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam e a interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em quem para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. E quando ouviu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, que dizia, cortai a árvore, e destruía. Contudo, deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da terra, relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção, como os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, é o decreto do Altíssimo, que é vindo sobre o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças o Altíssimo. Tem domínio sobre o reino dos homens,
e o dá a quem quer. Deus trata diretamente com Nabucodonosor nesse segundo sonho. Diz: agora eu vou me revelar a ti. Então Daniel dá um conselho ao rei. Põe fim aos teus pecados. Não pratica mais essas iniquidades. Volta-te para a justiça. Sê justo com os pobres e prolonga a tua tranquilidade. A cabo de 12 meses que se passaram, estava Nabucodonosor no seu palácio real. Então disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real? Pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Estava ele ainda falando, quando veio uma voz do céu, disse: a ti, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Deus leva então ele para o campo, faz ele comer ervas como se fosse um boi. Passaram-se 7 tempos sobre ele, e foi se cumprindo tudo aquilo que nós falamos sobre a teriantropia. A teriantropia. Nabucodonosor perde a consciência e vai viver no meio do mato como se ele fosse um bicho, até que nas suas unhas se crescessem como se fossem unhas de aves. Mas ao fim daqueles dias, levantei aos céus os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Deus Altíssimo, louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra serão reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera nos exércitos do céu e entre os moradores da terra. Não há que lhe possa deter a mão, nem lhe disser: que fazes? No mesmo tempo voltou a mim o entendimento, e para a glória do meu reino voltou a mim a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui reestabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada maior grandeza, excelente grandeza. Deus se revela a ele. Deus leva ele num lugar de maior humildade, num lugar debaixo de todos os lugares, para viver como um bicho, longe dos homens, para tirar dele toda a autossuficiência, toda a vaidade, todo o orgulho. Deus diz para ele naquele momento, e diz para nós hoje também. Ele é um Deus que opera e governa sobre reis, sobre impérios, sobre países, sobre governantes. É um Deus que está acima de qualquer homem. Um Deus que humilha para restaurar, não para destruir. Nunca se esqueça disso. Você, minha irmã, que está passando por situações de humilhação, não é para que você morra, nem para que o Senhor te destrua, não é isso. Para que você seja restabelecida, para que Ele possa te exaltar. Um Deus que quer que dependamos 100% dele. Segundo a Reis 24, o Senhor diz o seguinte: Deus permite o cativeiro babilônico por causa dos pecados e transgressões do povo. Ele leva o rei de Judá cativo nas mãos de Nabucodonosor. Segundo a Crônicas 36:6, diz que parte dos utensílios do templo é levada e profanada. O templo é queimado, os muros são derrubados, Jerusalém é tomada. Revestido de honra, mas sem entendimento, é semelhante aos animais. Salmo 49. Então você imagina, nós olhamos para o que Deus fez com Judá e olhamos o que Deus fez com Nabucodonosor, querendo quebrantar, querendo redirecionar, aplanar os caminhos, fazer com que a história, tanto do povo de Judá, quanto deste rei, fosse mudadas para sempre. Para que ele conhecesse o poderio de um Deus ao qual ele não servia, mas que ele aprendeu a adorar, a glorificar, a exaltar e dizer: este realmente é o Deus de Israel. Esse é o Deus de Daniel. Esse é o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego.
Segunda Crônicas 36:6, nós vimos que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, parte dos utensílios do templo é levada e profanada. O templo é queimado, os muros são derrubados, Jerusalém é tomada. Vamos olhar também um pouco para o povo de Israel, o povo de Judá. A vida de Nabucodonosor é transformada até que Deus quebra a dura cerviz desse homem e consegue mudar toda a história dele. Mas também nós vimos um povo extremamente orgulhoso, desobediente, teimoso. Será que nós não estamos deixando aquilo que Deus nos deu de mais importante ser profanado? As coisas importantes do templo do Senhor dentro de nós, aquilo que de mais precioso nós temos, que é a presença do Espírito Santo. Será que nós não estamos profanando essa presença? Será que, assim como Jerusalém, quando foi sitiada, às vezes nós não deixamos ser sitiadas pelo nosso orgulho? Pela vontade de fazermos coisas por nós mesmas? Será que os nossos muros estão construídos de maneira que estamos protegidas? Será que nós não estamos deixando que o nosso orgulho venha e sitie a nossa cidade, derrubando os nossos muros, nos deixando sem nenhum tipo de resguardo, de proteção? Sabe, irmãs, o orgulho é um pecado silencioso. Às vezes é um pecado que se mascara, que se maqueia. A altivez de espírito, o orgulho, a vaidade excessiva. São coisas que às vezes a gente acha, não tem nada demais. Imagina. Mas nós estamos queimando o templo que o Espírito Santo fez dentro de nós. Aquilo que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. Nós estamos queimando, nós estamos derribando, nós estamos profanando. Porque achamos lá no fundo mesmo de nós que nós somos melhores que as outras pessoas. Que nós podemos fazer tudo aquilo que convém, tudo aquilo que queremos, sem entender que é Deus que está no comando. É Ele que quer comandar. É Ele que quer nos levar a lugares altos, lugares tranquilos. Eu não estou só dizendo dessa praia linda que nós estamos aqui hoje, não. Eu estou dizendo em lugares lindos aqui. Levar cativa a nossa mente a Cristo. Tirar do nosso coração toda a raiz de amargura. Tudo aquilo que gera em nós esse tão perigoso pecado, que é o pecado do orgulho, da falta de perdão. O orgulho gera em nós muitos frutos ruins, frutos podres, como a falta de perdão, por exemplo. Então eu peço a Deus hoje, nessa tarde, nesse lugar lindo, que Ele continue falando conosco, que nós possamos entender que não há nacionalidade, não há lugar, não há cor, raça, não existe pessoas com dinheiro, sem dinheiro, não existe pessoa que está num estado, no outro, no campo, na cidade, na praia, não existe lugar. Deus é Deus soberano em qualquer lugar, principalmente na minha e na sua vida. Olhe para dentro de si hoje, eu olho para dentro de mim hoje e vejo, Mariana, quanta coisa ainda tem que mudar, quanto orgulho ainda eu tenho que deixar de lado e perdoar mais. E não querer ser dona da verdade, não querer ter a razão sempre. Isso é cansativo, isso não é real. Quem me justifica não sou eu. Quem é meu advogado não sou eu também. É o nosso Deus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Minha irmã, eu espero que essa palavra, pequena palavra, singela, tenha tocado no seu coração, e que você possa entender que Deus continua operando grandemente. É só nós deixarmos. Peça a Ele que te dê sonhos, se revele a você, fale com você. Nesse momento eu quero te pedir, te convidar, vamos orar e agradecer a Deus por essa tão maravilhosa comunhão que tivemos agora. Soberano Deus, poderoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento de comunhão que tivemos, pela palavra dita aos nossos corações. Podemos contemplar as maravilhas, Senhor. O Senhor dá nome às estrelas, dá ao mar os seus limites.
Quero te agradecer pela palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Muda a nossa estrutura, Senhor. Nos abençoa, Pai. Abençoa cada irmã que está nos escutando. No nome poderoso de Jesus, Pai, eu quero te agradecer. Desde já, nos ajude em todas as coisas. No nome do teu filho eu te peço. Te louvo e te agradeço. Amém. Até mais, até a próxima.